Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. Bom, nós estamos na nossa Escola El, se você quiser fazer parte, o QR Code vai ser colocado aí para você fazer parte. E hoje nós vamos estudar o capítulo 14. Esse capítulo é recheado de informações, então eu vou pedir para você acompanhar com a sua Bíblia na mão. Outra coisa, às vezes eu acabo lendo meio rápido aqui, então se você tiver com a sua Bíblia na mão vai te ajudar, ok? Esse capítulo tem muitas coisas e muitas coisas simbólicas também. Vamos juntos? Então, vamos lá. Capítulo 14. Então olhei, e eis que diante de mim estava um cordeiro, em pé sobre um monte Sião, e com ele os 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi o som dos céus, como o som de muitas águas e de um forte trovão. O som que ouvi era como o de arpistas que tocavam as suas harpas, e eles cantavam um cântico novo diante do trono, das 4 criaturas viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que não haviam, os 144.000 que haviam sido redimidos da terra. E estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois conservaram-se castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. E foram comprados dentre todos os homens como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles e são imaculados. Vamos orar? Amado Deus e Pai, fala ao nosso coração por Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa é a primeira parte do capítulo 14. Essa primeira parte, João diz, e olhei e vi. Eu não sei se você lembra, ele já fez isso em alguns momentos. Lembrando que o livro de Apocalipse, ele não é um livro que é, primeiro, literal, e também ele não é um livro que é, capítulo 1, 2, 3, segue uma ordem cronológica. São inúmeras visões. E esse capítulo 14, ele tem inúmeras visões. Essa primeira, ele está vendo, e olhei e vi. Em pé diante de mim estava o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Cristo. Então ele tem uma visão de Cristo, e aqui essa visão, ela é pós, se você olhar bem, ela é pós-julgamento das nações, nesse contexto aqui, nesse momento essa visão. É pós-julgamento das nações, ele está vendo um número simbólico de 144.000, ou seja, o número 12, 12 tribos, 12 apóstolos, os 144.000 representam a totalidade do povo de Deus salvo. Então ele está vendo todos os salvos. E esses salvos, olha lá a testa de novo, está vendo? Por isso que a gente não pode literalizar o capítulo 13 dizendo que a mão e a testa vão ser os lugares em que vai ter o QR Code ou uma tatuagem virtual. Pode acontecer de ter? Pode, mas não necessariamente. Nesse contexto, olha o que ele diz. Traziam escritos na testa o nome dele e o nome do Pai. Ou seja, aqui é a confirmação da salvação deles. Ele está vendo todo o povo de Deus salvo, de todos os tempos, cantando. E aí ele vai dizer, ouvi o som dos céus, como de muitas águas. Ou seja, aqui há um cântico novo, cantado só pelos redimidos. Aqui os anjos não cantam, os 24 anciãos não cantam, aqui os 4 seres viventes não cantam. Essa é uma canção exclusiva dos que são redimidos. E aí ele ouve um som como de muitas harpas tocando, e eles cantavam um cântico novo diante do trono. As 4 criaturas viventes e os anciões, ninguém podia aprender esse cântico. Por quê? Porque esse cântico é exclusivo para aqueles que foram redimidos, ou seja, comprados, salvos, lavados no sangue de Jesus. Para mim e para você, espero, para você cantar esse cântico no dia que Jesus estiver com os seus, precisa ter entregue a sua vida a Ele. E o texto vai deixar claro que eles estão cantando esse cântico, ninguém podia aprender, a não ser os próprios redimidos, os salvos. E aí tem algo bem complicado para exegese, tá? Tem muita gente falando que são, entre aspas, crentes especiais aqui. Os católicos apostólicos romanos vão dizer que são os padres, tá? Alguns deles dizem, né, que são os padres. Porque ele vai dizer assim, porque não se contaminaram com mulheres. Ou seja, aqui
é uma figura de linguagem. Aqui ele está dizendo, porque assim, o sexo em si não é pecado, mas o sexo fora do casamento é. O sexo não é contaminação, mas o sexo fora da orientação bíblica é. Então o texto vai dizer aqui sobre pessoas que não se contaminaram com mulheres. Essa contaminação não está relacionado, tá bom? Ela não está relacionada ao sexo em si, mas à idolatria. Tanto é, George Lade, que é um dos teólogos que eu gosto de ler, ele vai dizer o seguinte, ó, a castidade espiritual, a expressão não se contaminaram com mulheres, não é literal, mas é simbólica. Para Lade, aponta a pureza espiritual, ou seja, não se prostituíram com a idolatria. A gente vai ver isso no capítulo 17, quando a gente estudar o capítulo 17. O contraste é a prostituta, a Babilônia, a grande Babilônia, com que se prostituíram todos os reinos da terra, conforme Apocalipse 17. O próprio Lade vai dizer assim, sobre esse texto que nós estamos vendo, né? E essas pessoas seguem o Cordeiro, descreve a obediência e a lealdade incondicional dos santos a Cristo, mesmo em meio às perseguições. Primícias, são primícias, né? Então lembre-se que a linguagem é figurada. Então, Jesus é o primeiro primogênito da ressurreição. E aqui são os ressurretos, são primícias, são os primeiros frutos da colheita final. Quando Jesus vem e ele volta, e a sua volta será gloriosa, primeiro os mortos ressuscitarão, depois serão arrebatados todos os outros, e esses 144 mil representam todos, de todos os tempos, que foram salvos. Aí eu gosto também de um outro autor bíblico, né? Russell Shedd. Olha as opiniões dele sobre esse texto. A pureza entende uma linguagem da virgindade como metáfora para a não idolatria. É mais ou menos a mesma coisa, né? Não se contaminaram, como disse o Lade, com a prostituição espiritual. Apocalipse 17, não se contaminaram com a Babilônia, né? As primícias para Shedd significa que esses cristãos são separados como propriedade de Deus. Nós, cristãos, separados como propriedade de Deus. E aí Shedd vai falar sobre a mentira, sem mentira. Shedd ressalta que a mentira é característica de Satanás, João 8,44, e dos seguidores da besta. O povo de Deus, por outro lado, é identificado pela verdade em suas palavras e suas ações. E quando acontecer o arrebatamento, tá? Nós não estaremos sujeitos mais a pecados, porque a última etapa do arrebatamento em si vai acontecer a última etapa da salvação, que é a glorificação. Então nós nos tornamos como Jesus, santos, redimidos de todo pecado, então não se haverá pecado mais em nós. Então, a partir desse momento não haverá pecado em nós. E aí um outro autor, que são os que eu gosto de usar muito para embasar tudo que quase eu escrevo de Apocalipse, eu penso, é William Hendrickson. Para ele, castidade não é celibato físico. Você vê que os três falam a mesma coisa, apesar de, se você olhar a linha deles, é um pouco diferente na maneira como eles interpretam o Apocalipse. Não é celibato físico, mas pureza espiritual. Ou seja, quando ele está falando aqui, ele não está falando de um tipo especial de crente. Então essa é a primeira visão do Apocalipse 14. Resumindo ela, ele está vendo a igreja arrebatada e salva ao lado de Cristo, cantando um cântico que nenhum ser angelical, a não ser os redimidos, podem, e esses redimidos estão aí ao lado de Cristo, cantando esse novo cântico. Agora ele vai falar dos 3 anjos. Então vamos ler? Então vi outro anjo que voava pelo meio do céu. Ele tinha o evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra, a toda a nação, tribo, língua e povo. E esse anjo disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois a hora do juízo dele chegou. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes de água. Outro anjo veio em seguida, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez as nações beberem do vinho da fúria de sua prostituição. O terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice de sua ira.
será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe pelos séculos dos séculos. Não haverá descanso nem de dia nem de noite para aqueles que adorarem a besta e a sua imagem, nem para aqueles que receberam a marca de seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Até aqui vamos parar. Então aqui, vamos falar dos 3 anjos, o que eles declaram? Primeiro, o primeiro anjo faz uma declaração maravilhosa. Ele diz assim: então vi um anjo que voava pelo céu e pregava o evangelho eterno a toda a terra, a toda a nação, a toda a língua e a todos os povos. Aqui tem consonância com Mateus 24:14, que diz assim: o evangelho do reino será pregado a todas as nações, tribos, línguas e raças, então virá o fim. Então, o fim das coisas está muito atrelado. Lembra que são visões. João está tendo uma visão, ele vê, o Apocalipse é cheio de recheio de anjo, de dragão. Então ele está vendo o tempo da igreja. Quem são os ângelos? Somos nós. Os anjos de Deus que pregam o evangelho. Então ele está vendo esse tempo, o evangelho sendo pregado a cada criatura. E quando todas as etnias, raças, tribos e línguas ouvirem, aí sim haverá o segundo anjo que vem aí, né? E esse anjo, ele declara a queda da grande Babilônia. Ou seja, o que é a grande Babilônia? Nós não estudamos ela ainda, mas é esse sistema. A Bíblia vai chamar de o mundo que está sob domínio de Satanás. Esse sistema que desde a queda, desde Babel, está em revolta contra Deus. Esse mundo que leva as pessoas a viverem coisas que Deus não aprova, que a Bíblia fala assim: aqueles que se tornam amigos do mundo se tornam inimigos de Deus. Então ele vai dizer lá, o segundo anjo, né, ele vai dizer: caiu a grande Babilônia, e todas as nações que beberam vinho de sua fúria e de sua prostituição. Ou seja, aqui é um decreto, né, os decretos de Deus todos se cumprirão. Né, em algum momento esse reino, esse mundo, esse sistema que persegue os santos, que propõe ideologias contrárias à vontade de Deus, que propõe religiões que levam as pessoas para longe de Deus, propõe moralidade diferente da descrita nas Escrituras, vai cair. E quando esse lugar cair, quando esse momento cair, as pessoas que beberam do vinho de sua prostituição, lembra dos castos do início? É castidade espiritual. Os santos são castos espirituais, ou seja, não se contaminaram com esse mundo, lutam contra as coisas desse sistema, ou seja, não aceitam, estão inconformados, não se deixam amoldar aos padrões do mundo. É porque esse mundo, esse segundo anjo, já está falando que esse mundo, esse sistema vai cair. Ou seja, e cai com ele todas as pessoas que se envolveram com esse sistema e não se tornaram amigas de Deus por meio de Jesus Cristo. João capítulo 11, capítulo 1, verso 11 e 12 vai dizer assim: olha, veio para os seus, mas eles não o receberam. Contudo, para os que creram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, a partir do momento em que você se relaciona com Deus, ele te tira desse mundo, desse império de trevas e te coloca no império da luz. Mas isso não significa que você não vai ter que lutar contra o quê? Contra a conformação com o mundo. Existem muitos crentes conformados com o mundo. E esses crentes não são amigos de Deus, tá? É o joio que está no meio do trigo. E quem vai dizer? É o próprio Deus. Mas o joio está aí no meio do trigo. São os crentes que se conformam com esse mundo, que não querem mudar, né? Que só amam a si mesmo, que só amam os benefícios da igreja. São pessoas que não estão querendo se conformar a Deus. Elas querem viver um hedonismo cristão. Existem aí muitos cristãos que são o joio, que estão no meio da igreja, quem diz é Jesus nos evangelhos, e essas pessoas se conformam com o mundo, com a forma do mundo. E são evangélicos, não discípulos de Jesus, tá? É muito diferente de ser apenas evangélico e discípulo de Jesus. Então, o terceiro anjo, ele vai falar do inferno. Ele vai falar de pessoas que adoram a besta e a sua imagem, e recebem a sua marca, e elas vão. E ele vai falar muito do inferno. Como será o inferno? Também beberá
do vinho do seu furor que foi derramado sem mistura, ou seja, quem estiver ao lado da besta, do falso profeta, de Satanás e desse mundo, dessa Babilônia, será atormentado com enxofre ardente na presença de Deus e de seus anjos eternamente. Não haverá descanso, nem de dia nem de noite. Ou seja, a realidade do inferno é um lugar onde não há redenção, onde não há alegria, onde só há sofrimento, dor, angústia, morte consciente. O inferno, as pessoas não serão aniquiladas, como muitos dizem, a alma será aniquilada, não. Elas sofrerão um tormento eterno. E o terceiro anjo está mostrando a realidade do inferno. E aí ele vai dizer que quem que vai ser essas pessoas? Todas as que foram rebeldes a Deus. Principalmente aqui nesse caso, na grande tribulação que adoraram a besta. Mas todas as outras, em todos os tempos, né, os moradores de Sodoma que não quiseram se arrepender, ou todas as pessoas que não quiseram se arrepender, essas pessoas estão inclusas nesse juízo que a Bíblia vai chamar em Apocalipse 20, quando a gente estudar, diz a segunda morte. Então a condenação ao inferno. E aqui vai dizer: então ouvi uma voz nos céus dizendo: escreva, bem-aventurados mortos que morreram no Senhor de agora em diante. Ou seja, aqueles que não vão para o inferno, aqueles que não vão provar. Eles provam a primeira morte, que é a morte física. Mas quando Jesus voltar vão ser ressuscitados. Sim, eles descansarão do seu fatigante trabalho, pois suas obras os seguirão. E aí agora, a última parte deste capítulo, que ele vai falar da vidima, a colheita final, o arrebatamento. Aqui ele vai mostrar, você vê que tem um monte de visão em um só capítulo. E aí, o questionamento, tá? Como foram essas visões? Foram juntas? Podem ter sido em dias separados, em momentos separados. Foram escritas juntas, mas elas podem ter acontecido em momentos muito distintos. Olhei e eis que diante de mim havia uma nuvem branca. E sentado sobre a nuvem, alguém semelhante ao Filho do Homem, Jesus Cristo. Ele diz que ele vem com as nuvens, como um relâmpago que sai do Oriente para o Ocidente. E todo olho verá. Isso outros textos dizem, né? Há alguém semelhante ao Filho do Homem, e ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então o outro anjo saiu do templo, bradando em alta voz, aquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Assim aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Um outro anjo saiu do templo dos céus, trazendo também a foice afiada, e ainda havia outro anjo que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada: tome a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e lançou no lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando à altura dos freios dos cavalos, em uma distância de 1.600 estádios. Aqui ele está falando sobre o grande dia, de uma maneira simbólica, o grande dia da ira, o dia da volta de Jesus, quando os santos, sejam os mortos que vão ser ressuscitados, seja a igreja, será arrebatada, e aqueles que não passam nesse crivo, que é ter aceitado a Cristo, vivido para Cristo, andado com Cristo, eles serão levados ao castigo eterno. Então essas são características, é um texto com características simbólicas mostrando essa realidade. E nós vamos estudar o capítulo 15 de Apocalipse. E eu quero dizer para você que esse capítulo ele é muito parecido com o momento do Êxodo. Esse capítulo aqui, ele é um capítulo, não sei se você se lembra, que eu falei do paralelismo progressivo. Isso está nas primeiras aulas, lá quando eu falei dos selos, das trombetas, em que acontece, os selos e as trombetas, eles acontecem de maneira um paralelo, ou seja, juntos, e aí você está vendo aqui na imagem a parte das taças da ira.
Essas taças da ira não aconteceram ainda agora, entre a primeira vinda de Jesus, a encarnação e a sua volta. Ainda não aconteceram. Lembre que quase tudo no Apocalipse aconteceu para gerações de todos os tempos. Neste caso, esse capítulo, ele vai acontecer depois, no meio da grande tribulação. E isso aconteceu também no Egito, bem pertinho do povo fazer o êxodo, sair do Egito, o êxodo físico, né, onde Deus os tirou do Egito. Aqui é muito próximo da volta de Jesus, quando houver o êxodo espiritual, Deus nos retirar da terra. Esse capítulo vai falar das taças da ira. As taças da ira, elas vão acontecer perto, no meio da grande tribulação, e ela vai ser sobre não o povo de Deus. Quem vai sofrer ela são os ímpios. Então, o povo de Deus estará livre dessas taças. Aqui já é parte do juízo de Deus sobre todos os adoradores da besta, todos os que não se converteram no tempo da grande tribulação. Então a gente vai ler o capítulo agora. Vi no céu um outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos com 7 pragas, as últimas, pois nela se completa a ira de Deus. Vi também o mar como um mar de vidro misturado com fogo, em pé junto ao mar. Os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o seu nome e o seu número. E eles seguravam harpas que lhe haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são seus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois somente tu és santo. Todas as nações virão à tua presença e adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Depois disso olhei, e eis que o templo estava aberto nos céus, o tabernáculo da aliança, e saíram do templo os 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro, resplandecente. Cada um tinha um cinto de ouro ao redor do peito. Então, uma das 4 criaturas viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, aquele que vive pelos séculos dos séculos. O templo ficou cheio de fumaça, para a glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se completasse as 7 pragas dos 7 anjos. O capítulo 16 vai narrar todas essas pragas, como elas serão. Mas o capítulo 15, ele vai mostrar algumas visões. Ele vai mostrar de novo a igreja salva, arrebatada, no início. Mas está guardado para o fim dos tempos, a punição, o início da punição, antes do inferno, sobre os adoradores da besta, os adoradores do anticristo, aqueles que não se converteram. No período da grande tribulação, este povo vai sofrer dessas pragas finais sobre a humanidade. O texto começa dizendo que ele mostra o arrebatamento da igreja, de novo. Você vê como isso é importante no Apocalipse, né? Nós vemos a igreja arrebatada inúmeras vezes, o quanto isso é importante. E aí ele vê como um mar de vidro misturado com fogo, em pé junto ao mar, os que tinham vencido a besta. No caso, espero, tá? Você e eu com certeza quero estar nesse aí, e a sua imagem. E tinham vencido o diabo. E aí essas pessoas, que nós vamos estar inclusos entre elas, cantavam o cântico de Moisés e o cântico de Deus. E aqui é o cântico. Ele tem o cântico descrito. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor?
Quem não glorificará o teu nome? Pois somente tu és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornam manifestos. Aqui novamente o povo de Deus cantando. Novamente se vê o povo de Deus adorando a Deus logo após o arrebatamento. Você vê que a adoração é parte muito, muito importante no céu, no arrebatamento. Então aprenda a adorar a Deus. Aprenda, nos momentos em que sua igreja estiver em louvor, a louvar a Deus. Não importa quem esteja do seu lado, não importa se a igreja esteja cheia, não importa se você tem muitos problemas, aprenda a louvar a Deus, aprenda a se concentrar, porque isso vai fazer parte muito da nossa eternidade. Não é que nós só vamos fazer isso, porque a adoração vai muito além das canções, mas isso é parte muito itinerante, muito itinerante não, a palavra, misturei a palavra. A palavra é muito pertencente, a adoração pertence muito à presença de Deus. Ela introduz o povo à presença de Deus. Então é muito comum você ver isso no Apocalipse. O povo de Deus adorando, os anjos adorando. É muito comum você ver esse repertório de adoração. E aí o texto vai dizer que João vê o templo de Deus aberto, ou seja, o céu. Ele vê o céu aberto e aí ele vai dizer assim: estava aberto e eu vi o tabernáculo da aliança. Muitas pessoas falam, onde está a arca perdida, onde está a arca da aliança? Moisés teve um vislumbre da arca da aliança no céu. Então ele vê o céu aberto, e não é a arca da aliança, é porque a arca da aliança, como diz Hebreus, é uma cópia do que está lá nos céus. Então ele vê o céu aberto e o tabernáculo da aliança, ou seja, o arco-íris, tudo que Moisés descreveu no tabernáculo, ele viu nos céus. Ele teve ele foi elevado aos céus. Ele subiu ao terceiro céu e aí ele pediu para construir nas medidas certas humanas, de acordo com a visão dele. Hebreus vai dizer que ele viu sombras imperfeitas. João está vendo o céu aberto. E aí do céu saíram do templo 7 anjos. E esses 7 anjos, eles têm eles parecem muito com os sumos sacerdotes, com o vestiário, com o vestuário dos sumos sacerdotes. Então eles saíram do templo e eles têm as últimas 7 pragas que vão ser lançadas sobre a terra. E eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente. Cada um tinha um cinto de ouro ao redor do peito. Então uma das 4 criaturas viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheio da ira de Deus, aquele que vive pelos séculos dos séculos. Ou seja, não sei se você lembra, o 5º selo, o 5º selo vai falar das pessoas que estão embaixo do altar clamando, até quando, Senhor? E vai falar que o cálice é cheio o cálice que está na mão de Deus, Apocalipse vai falar, que é cheio das orações dos santos. Então a igreja foi muito perseguida no decorrer da história, o povo de Deus foi muito perseguido, tanto no êxodo, quanto no êxodo físico, lá com Moisés, quanto no êxodo espiritual. Deus vem e manifesta o seu poder contra os inimigos de Deus. E nesse contexto João está vendo um dos seres viventes dar esses cálices cheios da ira de Deus que vão ser despejados sobre a humanidade ímpia. A igreja não vai sofrer os males dessas taças. O povo de Deus não vai sofrer os males dessas taças. Você que anda com Jesus não vai sofrer os males dessas taças. E aí o texto vai dizer assim: o templo ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se completasse as 7 pragas dos 7 anjos. Ou seja, é outro decreto. Isso vai acontecer. Vai acontecer no tempo da grande tribulação. Vai acontecer com a população que não seguiu a Cristo, que perseguiu a igreja. E eles vão receber punições ainda na terra por conta de toda a sua impiedade, por conta de sua incredulidade no Deus verdadeiro e único. Os adoradores da besta receberão punição já na terra, antes do inferno. Então, nós precisamos entender que os juízes da terra, eles podem falhar. O direito pode não ser
aplicado corretamente aqui. Mas o justo juiz, ele vai punir aqueles que andaram nos caminhos da besta, do falso profeta, do dragão. Eles serão punidos. Aqueles que estiverem vivos no tempo da grande tribulação fisicamente. Mas todos os outros serão punidos eternamente no lago de fogo. Isso para o próximo capítulo, né, capítulo 16, esse é como se fosse um interlúdio para entrar nas taças da ira. Que Deus te abençoe e que você possa estar fora desses que vão sofrer com essas taças que serão derramadas no tempo da grande tribulação.